para a gente fazer da maquete ou do desenho, eu tinha esquecido de colocar o Se Vos Somos. É obrigada a colocar? Não, assim, gente, ó, primeira coisa, o desenho tem que ser um desenho de vocês. Eu não vou aceitar cópia de livro nem da internet, tá? Outra coisa, por que eu pedi maquete? Porque na maquete, vocês não necessariamente, eu falei isso já. Eu falei que não precisava colocar as funções das organelas, nada disso. Qual era o objetivo desse trabalhinho? Era ver se vocês tinham conseguido entender qual eram as diferenças básicas entre uma célula animal e uma vegetal. Só que, assim, vocês têm que prestar muita atenção naquilo que eu falo, né? Porque senão, ia anotar. O que a professora quer desse trabalho? Primeiro, ela gostaria que fosse uma colagem, uma coisa mais criativa, né? Para vocês usarem mais a criatividade, certo? Eu falei isso. Então, quando eu estiver explicando uma tarefa, vocês anotem, certo? Outra coisa que eu falei, o objetivo. Qual era o objetivo? Né? Saber aprender as diferenças qual é a diferença básica entre uma célula vegetal e uma célula animal. Isso tem que aparecer lá, certo? Na maquete de vocês. Aí, como é que vai aparecer se uma pessoa fez uma maquete com gelo? A pessoa tem que fazer, tipo, uma legendinha, certo? Ó, bota a foto, né, da maquete que fez, ou do desenho, e depois escreve uma legenda com letra grande que possa mostrar, né, dizendo o que é cada coisa que botou ali, certo? Para eu poder ver as diferenças. Entenderam? Não, gente, porque assim, ó, quando a gente faz alguma coisa, a gente tem que pensar se o outro está entendendo, se está dentro do objetivo que foi pedido, certo? A gente poder escrever, não dá para botar nenhum papel ali perto do gelo que vai molhar todo o papel. Então eu posso tirar foto do gelo e daí depois eu vou no pente e... Claro, lógico, mas vai ter que ser assim mesmo, né? Porque não tem como botar, né? A não ser, por exemplo, quem faz com gelatina, com sei lá o quê, ou quem está fazendo de repente, tipo uma colagem num papel, pode até escrever, né? Mas quem está fazendo maquete, ou coloca palitinho espetado com uma legendinha dizendo o que é aquilo ali, né? Ou escreve num papel bonitinho, dizendo cada coisa o que é. Vamos supor, eu usei uma tampinha vermelha. Essa tampinha vermelha é o núcleo, certo? No caso da célula vegetal, né? Então, eu já vi uma maquete ali que me mandaram, que também acho que foi feita com gelo, né? Que a célula vegetal estava mais retangular, assim. Só que a pessoa não me mandou as legendas, né? Dizendo o que era cada coisa, certo? Tá, mas o que eu entendo de uma maquete dessa? Que o aluno entendeu que a célula vegetal ela tem um formato um pouco mais retangular, certo? Se eu fosse agora achar o material, tá, eu achei o material, e eu fosse botar para congelar, ele demora, sei lá, quase o dia inteiro para congelar. Daí não sei se daria para mandar até o fim de hoje. Sofia, escuta, gente, eu vou perguntar uma coisa. Vocês leram a mensagem que eu mandei ontem para vocês? Leram? No Classroom? Não, no WhatsApp. Que a tarefa vai ser para sexta-feira. Tudo É isso que atrasa todo o trabalho da gente. Quer ver? Ó, eu botei aqui para vocês. Quer ver? Onde é que tá? Ó, eu prefiro que seja maquete, tá? Dei várias ideias. Saiu errado aqui a minha coisa mais embaixo, eu corrigi. Dei várias ideias com materiais que todo mundo tem em casa. Pode postar até sexta-feira. Esta nota vai ficar para o terceiro trimestre, porque não vai dar tempo de corrigir para este,
tá? Então, gente, vocês têm que ler as coisas, prestar atenção no que o professor está dizendo, porque a gente perde muito tempo repetindo, certo? Então, às vezes, ontem era 10h30 da noite, eu estava deitada já. Aí eu olhei uma mensagem de um aluno, que era para estar dormindo, né? Mensagem do aluno perguntando coisa. Eu não vou responder essa hora, gente. Pensem, parem para pensar um pouquinho. Se é hora de estar perguntando coisa de tarefa, de, sabe? Não é, né? Ô, prof, Oi. ontem eu mandei eu acho que tu não viu ainda pro teu WhatsApp. Tá, mas assim, Vitória, já deixa eu falar uma coisa. Se eu não vi, é porque tu não botou no grupo. Tem que ser colocado no grupo. Ah, não é no pessoal? Não. Imagina se cada aluno me mandar coisa no pessoal, gente. Como é que fica o meu. Sabe? Mas, Vocês têm um grupo. Como é que é, Sofia? mais de 500 contatos ia ficar. Nossa Senhora. Né? Então, sabe assim, ó, são coisas pequenas que se vocês se ligarem, prestarem mais atenção, seguir direitinho aquilo que está sendo dito, fica tudo mais fácil, né? Porque daí cada um cumpre o seu lado direitinho. E não adianta assim, ó, me mandar mensagem 1h da manhã, como já aconteceu, aluno fazendo tarefa 1h da manhã, olha a loucura. Aí no outro dia eu vou ver, tá lá, prof, estou com uma dúvida, 1h da manhã, o que é isso? Sabe, você tem que parar para pensar. É horário de trabalho do professor? Não. Né? Fala a verdade, eu até atendo à tarde, volta e meia me perguntam coisa, mas nem é meu horário de trabalho. Né? Alguém aqui vai no médico no horário que ele não atende? Não. Vai no dentista no horário que ele não atende? Não. Então, a gente tem horário de aula. Vocês têm o horário da aula lá? Não tem? O horário da aula quando era presencial? Tem, né? A gente tinha aula. Eu já nem lembro mais quais eram os nossos horários quando era presencial, vocês lembram? Eu lembro, era segunda, se não me engano. Ah. Daí tinha na 2 na quarta. 2 na quarta. E na sexta tinha. Não, na sexta não tinha. Era na quinta também tinha uma. Esses seriam os horários, né? Que eu estaria com vocês na sala e que vocês poderiam estar me perguntando coisas, né? Então, às 11h da noite, perguntar se pode fazer desenho, se pode não sei o quê. Gente, né? Ô, prof. É difícil. Prof, então tu pode não considerar o que eu te mandei porque eu mando melhor no grupo, daí eu faço uma foto melhor e explico melhor, assim. Posso, sim, com certeza, tá? Manda no grupo que fica melhor, porque daí, ou então no Classroom, né? Teve gente, acho que teve alguém que me mandou no Classroom. Acho que foi o Gabriel. Não foi, Gabriel, tu que me mandou no Classroom? Prof, no Classroom vai ser difícil porque quando você anexa o negócio, só dá pra colocar uma foto. E eu tenho duas. Faz 2 anexos, não tem problema. Não O dá. Gabriel mandou, ficou bem legal até o dele, eu gostei. Ô, prof. Oi, só um pouquinho, um de cada vez. Ah, Marina. Que? A Ana, qual organela que tem que apresentar na célula humana? É isso? Eu não falei célula humana, falei célula geral, célula animal, gente, né? Vocês têm que mostrar nesse desenho, nessa maquete, ou nessa colagem, ou naquilo que vocês fizerem, as principais diferenças entre uma célula animal e uma célula vegetal.
Ô, prof. Daí, quais são as diferenças? Tem diferenças, e é isso que vocês vão ter que mostrar, tá? Oi. Ó, tá ficando muito longa essa explicação. Eu já tinha explicado tudo na outra aula. Perguntei se entenderam, disseram que entenderam, mas aí vocês não anotam as coisas e depois volta tudo de novo, né? Tá, vamos lá. Mais alguma coisa? Vou repetir. Vou repetir, vocês vão anotar. Ô, prof. Oi. Esse negócio das organelas, eu fiz meio que uns pontinhos assim coloridos e do lado eu coloquei uma setinha apontando para uma palavrinha assim escrito organelas. Tá, Maria Clara, tu entende, mas tu colocou quais são as coisas que diferenciam uma célula animal de uma vegetal? Sim. Tá, então é isso que interessa, tá? E eu respondi, o Antônio me perguntou no Classroom, eu respondi para ele, que não precisava botar as funções das organelas, tá? Não precisa botar as funções das organelas, não precisa botar todas as organelas, vocês vão colocar as diferenças que existem entre célula animal e vegetal. É esse o objetivo do trabalho. Prof, uma diferença é que uma tem a parede celular e outra não. Qual é a outra diferença? Ah, não, agora tu vai ler, né? Vai ler, porque senão eu vou respondendo aqui para vocês fazerem o trabalho, gente. O meu objetivo é que vocês leiam, peguem. Prof. Na outra aula a gente já falou sobre isso. Oi? Sabe aquele PowerPoint que você apresentou uma vez na aula sobre as organelas? Querem que eu mande um PowerPoint hoje para vocês? Sim. Sim. Então, tá, vou mandar agora. Vou mandar já, peraí. Já vou mandar já para o grupo o PowerPoint para vocês terem uma base, tá? Não, mando no final da aula. Vamos fazer o seguinte. Vamos continuar a apresentação aqui e aí vocês também vão tirando as dúvidas que tiverem, tá? Eu vou perguntar aqui para vocês o seguinte, ó. Compartilhar. Todo mundo tá vendo? Sim. Sim. Tá. Então, deixa eu ir passando aqui. Só para ver se vocês lembram ainda. Célula. Ó, tem seres vivos pluricelular, as células têm o DNA, que é o material genético, as células se alimentam, crescem, se reproduzem, respiram, aí partes das células, organelas que existem, aí aqui as estruturas básicas, toda célula tem membrana plasmática, citoplasma e núcleo, a membrana plasmática, a gente já falou sobre ela, que ela é seletiva, o núcleo, a gente falou que guarda as características hereditárias e é responsável pela reprodução celular. O citoplasma, onde fica? Fica entre a membrana e o núcleo, e é onde estão as organelas, né, e garante o bom funcionamento da célula, porque no citoplasma ocorrem várias reações químicas, tudo isso já foi falado. Daí, célula vegetal, tá aqui. Qual é a diferença da célula vegetal para animal? Vou repetir, hein, gente? A célula vegetal tem o núcleo mais para o canto, assim, ó. O núcleo não fica aqui no meião, fica mais para o cantinho. Ela tem parede celular e ela tem cloroplasto e ela tem um vacúolo bem grande. Esse vacúolo aqui, ele armazena substâncias, tá? Então, ela tem isso aqui, ó, bem grandão, é como se tivesse um bolhão, assim, no meio da célula vegetal, tá? E tem outras organelas, tá? Mas o que diferencia uma célula vegetal de um animal são os cloroplastos, a parede celular, principalmente, tá? Ó.
Ó, a célula vegetal tá aqui, ó, certo? Cada uma dessas aqui é uma célula vegetal, tá? Então, aqui a gente tem o núcleo, que não fica bem no meio da célula, ele fica mais pro cantinho, ó. E tem os cloroplastos, ó, estão vendo? E aqui a gente tem a parede celular, além da membrana plasmática, tá? Que a célula vegetal, ela tem membrana plasmática e parede celular, certo? Ó, parede celular exclusiva das células vegetais. Reduz a perda de água e promove a rigidez das células vegetais. Aqui está a diferença. Célula animal não tem parede celular. Citoplasma não tem cloroplasto, não tem a organela cloroplasto e tem um formato mais arredondado. A célula vegetal tem parede celular, tem citoplasma com cloroplasto, que vai dar... Cloroplasto é uma organela onde existe os plastos, e os plastos, eles são coloridos. Tem plasto verde, que é a clorofila, tem plasto amarelo, que são os carotenos, tem várias cores. Oi. Nisso daí eu só coloquei a mais do núcleo, que é a diferença do lugar onde ele fica. Tá, ô Maria, tu não vai ficar falando do teu trabalho agora, tá? Te concentra no conteúdo. Depois tu lê o conteúdo e vê se o que tu fez tá certo. O que tu tem que fazer para ficar certo é mostrar as diferenças que eu estou ensinando aqui entre célula animal e vegetal, tá? Então, aqui, ó, tem bastante diferença, né? Essa aqui tem um formato arredondado, o núcleo fica mais aqui no meio, certo? Não tem cloroplasto aqui dentro, certo? Já a célula vegetal, ela tem a parede celular aqui, ó, certo? Tá aqui a parede celular, ela tem cloroplasto e ela tem um núcleo que fica mais pro canto, assim, o núcleo não é muito centralizado. Gente, essas são as diferenças básicas, existem outras, tá? Que mais tarde vocês vão estudar outras diferenças, tá? O que é reprodução? Essa parte toda eu não tinha tocado, agora é daí que a gente continua. Mas essa daqui eu não vou falar agora, não. Eu vou separar essa para outra aula, tá? Então, gente, eu vou separar aqui o que é importante para vocês desse PowerPoint e terminando a aula eu já mando para vocês, tá? Certo? Já mando, vou mandar onde vocês preferem que eu mande? No grupo do WhatsApp ou no Classroom? No grupo do WhatsApp é mais fácil. Então, tá bom. Então, agora, na página 176, vamos lá, página 176, vocês vão fazer o exercício 1, 2, exercício 1 e 2, por enquanto, tá? Enquanto isso, deixa eu ajeitar esse PowerPoint aqui para mandar para vocês já, tá bom? É a página 171 ou 71? Eu vou botar aqui no chat, tá? Tá. Ah, e o prof, olha aqui, Oi. eu prefiro que tu sempre mande pelo Classroom, porque eu tô com... O meu celular tá quebrado, não tá funcionando, eu tô sem WhatsApp, sem nada. Tá, eu mando. Aí eu tô tendo como receber as mensagens do grupo Do da WhatsApp. Isso, é. Tá, eu vou mandar nos dois, então, tá? Página 176. Tá? Exercício 1 e 2. Certo? O exercício saiu errado aqui. Aí, ó. Prof, o 3 e 4 não? Como é que é?
1 e o 2, né? Só. Eu acho que foi que eu escrevi aqui, né? Página 176, exercício 1 e 2. Hoje eu não tô bem, eu já tô muito lesada. Maria Clara saiu? Caiu, será? Não, eu tô aqui, prof, é por causa que eu tive que sair aqui rapidinho. Ah, não, não, é porque eu não te vi. Eu olhei assim, de repente, não te achei. Tá, eu vou dar uma ajeitadinha ali naquele PowerPoint para melhorar um pouquinho, tá? Para vocês, certo? Ficar mais tranquilo. Posso ir ao banheiro, prof? Pode. Eu estou ajeitando aqui o PowerPoint para mandar para vocês, tá? Vou deixar ele mais compreensível. Coisa feia que ficou isso aqui.
Já deu? Ou não? Deu? Todo mundo terminou? Para mim, sim. Tá. Então, vamos lá. O que a teoria celular afirma? Deixa eu ver. Pode ser. Luísa. Todos os seres vivos são constituídos por células, com exceção dos vírus. É isso, né? Todo mundo Eu acertou? adicionei mais uma coisa, posso falar? Pode. Tá. A teoria celular afirma que todos os seres vivos contêm células que afetam em todas as atividades do corpo. Que? Só repete essa última frase. Tá. Que afetam em todas as atividades do corpo. Tá certo? Não, elas não afetam, elas participam, né? É De isso. todas as atividades, tá? 2. Nomeie as estruturas indicadas na imagem. Número 3 é o quê? O núcleo? O núcleo. Número 2. Citoplasma. Citoplasma. Número 3. A Mas membrana. A membrana. Membrana plasmática ou membrana celular, né? Isso mesmo, tá? Então, gente, agora eu quero que vocês façam, que acho que a gente não fez ainda, na página 173. Olhem lá, página 173. Que vocês respondam no caderno essa pergunta aqui, ó. Que característica permite classificar seres humanos e bactéria como seres vivos? Prof, tu passou de tarefa no meio de uma aula, a gente já fez. Já fez, mas nós corrigimos? Não. Tá. De qual folha? É da página 173. É, sim, a gente fez. A gente não Já corrigiu. fizeram, mas não corrigimos, né? Só não corrigimos. Isso mesmo, acertou. Então, que característica permite a gente classificar os seres humanos e bactérias como seres vivos? Todos A têm. presença de células, né? Células, certo? É porque eles têm células, tá? Ô, prof. Oi, diga. Não, deixa. Então, gente, vamos ver uma coisa aqui comigo, ó. Todo ser vivo é formado por células, certo? As células, a gente já viu que elas têm membrana plasmática, citoplasma, núcleo, né? Essas células são de diferentes tipos, tá? A célula, por exemplo, dos ossos é diferente das células que a gente tem nos músculos, é diferente das células que formam o nosso sistema nervoso, são diferentes das células que formam a nossa pele, são diferentes das células que tem no nosso sangue. Então, as células, elas se diferenciam, certo? Existe diferença entre as células, né? E cada célula tem uma função. O conjunto de células semelhantes forma o que a gente chama de tecido, tá? Eu tô aqui, ó, é na página 174, tá? Então, os tecidos, na verdade, são o quê? Conjunto de células, certo? Eles têm estrutura, o jeitão delas, né? A aparência delas e a função delas são semelhantes.
Então, isso forma um tecido. Aí vocês estão vendo ali, ó, tecido muscular, tá? Tem um pedaço de carne ali, né? Esse tecido aqui é formado por um tipo de célula, tá? São células semelhantes e com o mesmo tipo de função, certo? Do lado, a gente tem na letra B o tecido ósseo. Tá todo mundo na página? 174 a página, tá? Do lado, na letra B, a gente tem o tecido ósseo, tá? E essas células são muito diferentes das células musculares, certo? Bem diferentes mesmo, tá? Então, uma forma o tecido muscular e a outra forma o tecido ósseo. Então, as células, elas se agrupam, né, conforme as semelhanças em função e forma, né, e vão formar os tecidos, certo? Esses tecidos, tá, vão formar órgãos. Então, a gente tem, por exemplo, o nosso coração é formado por tecido muscular cardíaco. O que significa isso? Que o nosso coração é formado por células musculares cardíacas, certo? Que é um tipo específico de célula, tá? Que tem contração e relaxamento, né? Involuntário, a gente não consegue mandar o nosso coração parar de bater, certo? Então, é uma célula que tem esse movimento aqui, ó, né? E o tempo inteiro, até o dia que a gente morre ou tem uma parada cardíaca, né? Ele fica fazendo esse movimento aqui, ó. São células que têm tecido muscular cardíaco, certo? É um tecido que tem movimento involuntário. Esse tecido forma esse órgão que é o coração, tá? Então, as células formam os tecidos. Os tecidos vão formar órgãos. Sabe o nosso estômago, né? O nosso estômago é formado também por tecido muscular, ou seja, é formado por células musculares. Só que são células musculares lisas. A gente também não tem domínio sobre o movimento do nosso estômago, certo? Nem do nosso intestino, né? Tá? Sistema. Os sistemas são órgãos que funcionam de maneira integrada. Então, por exemplo, quando eu falo assim, ó, sistema muscular, o que é isso? É um conjunto de músculos, certo? Que são formados por células musculares. Esse é o sistema muscular, certo? Sistema ósseo, né? É um conjunto de ossos que formam o nosso esqueleto. Esse é o nosso sistema ósseo, certo? Formado por vários órgãos. Cada osso nosso é um órgão, tá? Que é formado por tecido. Que tipo de tecido? Tecido ósseo. Que é formado por célula. Que tipo de célula? Célula óssea, tá? Tecido muscular é formado por órgãos. Que órgãos? Os músculos. E os músculos são formados por quê? Por células musculares, certo? Sistema locomotor é formado por quê? Quem sabe me dizer? Células locomotivas. Pra gente se mexer, ó. Eu preciso do Gente, quê? eu juro que eu imaginei um monte de células assim, andando, sabe? Uma atrás da outra. Ó, pra me mexer aqui, ó, eu preciso do quê? É locomoção, ó. Eu tô, ó, vou sair aqui, andar pra lá e pra cá, né? Fazer. Que tecidos que sistema eu tô usando para fazer isso? Nervoso. Tô usando dois sistemas. Nervoso e sistema cardiovascular? Eu uso nervoso também, mas eu tô falando do sistema locomotor. Sistema, principalmente. Gente, ó, fazer assim para você. Aqui, ó.
Muscular? Tem o quê? Muscular e Célula muscular. muscular, sistema Você tá muscular levantando peso, prof. Ósseo? O ósseo. ósseo. Esses são os dois principais sistemas que formam o sistema locomotor. O sistema ósseo e o sistema muscular. Mas eles conseguiriam fazer tudo isso aqui se não fosse o sistema nervoso também? Não, né? Porque o sistema nervoso que vai coordenar essas ações aqui, tá? Certo? Tá bom. Então, entenderam? Ó, célula. Todo ser vivo é formado por célula, com exceção do vírus, né? As células têm tamanho, forma e funções diferentes, certo? E as células formam os tecidos, tá? Os tecidos vão formar órgãos, diversos tipos de órgãos, né? Esses órgãos, conforme a função que eles exercem, eles vão formar sistemas. E o conjunto de sistema forma o organismo como um todo, certo? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o nosso estômago, tá? É formado por tecido muscular. Então, é formado por célula muscular. O nosso estômago se junta, né? O estômago tá mais ou menos aqui, né? Ele se junta. Daí, com o esôfago, né? Com a faringe, com a boca, depois para baixo ele se junta com o intestino, né? Intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Esse conjunto todo de órgãos tem uma função. Qual é a função dele? De fazer nossa Digerir a comida? digestão. Digerir a comida, transformar a comida, né? Em nutrientes, né? Que vão ser levados para todas as células. Então, isso é o quê? É um sistema, certo? Então, um conjunto de órgãos que tem uma função específica dentro do nosso organismo. E aí, se vocês olharem aqui do lado, ó, tem uma representação do sistema cardiovascular humano. O que é esse sistema cardiovascular? Vascular vem de vasos, cardio, coração. Coração e vasos. São os E vasos do coração. Os vasos sanguíneos, o nosso sangue. Os nossos vasos sanguíneos, por onde circula o nosso sangue. Então, qual é a função desse monte de órgãos aqui? Vasos, coração, A gente se né? mexer com o sangue passando pela gente, velho. Fazer a circulação do sangue, tá? Ô, prof, por isso que quando uma pessoa passa mal e acaba desmaiando, os médicos, as pessoas pedem para ela fazer um exame cardiovascular. Pede, geralmente pede, né? Para fazer um exame cardiovascular. Aqui, ó, a imagem ao lado representa o organismo, o nível de organização posterior ao sistema. Observe o esquema e escreva uma definição para o organismo. O que vocês diriam, então, que é um organismo? Explicar, não sei. Mas então pensa assim, pensa em Que vocês. compõe o corpo humano. Como é que é, Maria? Fala. Ele também compõe o corpo humano, o organismo. Não, o corpo humano é um organismo, né? Mas por que eu posso dizer que é um organismo? Ali, ó, Gabriela botou no chat. Conjunto de tecidos. Pois é, mas os tecidos formam o quê? Órgãos. E os órgãos formam o quê? O organismo. Sistemas. Sistemas. Olha aqui, vamos olhar aqui nessa figura da página 175. Foi, eu acho. Acabou. Olha aqui, ó, vamos olhar aqui esse bicho aqui é o quê? Um gato? Não, né? Um gato. Bicho É um gato. Esse gato tá muito esquisito. Mas olha aqui, ó, vamos ver quantos sistemas tem aqui. A gente tá vendo o esqueleto do gato, que é o sistema Ósseo.
Ó, a gente está vendo aqui fígado, estômago, pâncreas, intestino, tá? Baço, bagadá. Tá. Isso aqui é o quê? Sistema digestório. Tá, só terminando, tá? A gente tem músculos, sistema muscular. E a gente tem pulmão, que é do sistema respiratório. Então, o que é um organismo? É um conjunto de sistemas. Fechou? Fechou. Até aqui, então. O coração é aquele coisinha Até, vermelhinha. prof. Tchau. Beijo. Ô, prof, o coração Oi. é aquele coisinha vermelhinha embaixo do pulmão. Tchau. É por causa que não tá apontando o coração, né? O coração é aquele ali embaixo do pulmão que tá mostrando. Eu acho que é. Não tenho certeza, não, porque não tá escrito aqui, tá? Mas pode Tá, ser que seja. prof. Daí tava representando. Ai, quase mordi a língua. Representando o sistema cardiovascular, daí, tá? Sim. Tchau, prof. Então, seria um conjunto de sistemas, tá bom? Prof. Oi. Tchau. Pensei que ela ia.